acontecendo para ampliar essa discussão tão importante no cenário educacional atual, que é a discussão de maneiras e formas de a gente estabelecer um ensino mais crítico diante de tantas transformações que o mundo, né, está enfrentando, diante da nossa realidade que a gente também enfrenta diariamente nas escolas. Eu sou João Paulo Cabreira, eu estou aqui representando a ABEX, que é a Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais. Nosso vice-presidente, o Thiago Esteves, infelizmente hoje não pôde estar aqui conosco, estou aqui representando também. Gostaria de agradecer aqui a presença do vereador Paulo Pinheiro, que tem já há muito tempo abraçado essas discussões, essa luta do ensino da sociologia e filosofia, que é uma luta constante, a gente está sempre ali nessa defesa. Agradecer também aqui a presença na mesa, por essa discussão, o ensino superior também, todo mundo aqui contemplando a discussão. Mas eu queria falar que esse é um momento em que a gente encontra muitas transformações rápidas com as novas tecnologias digitais, de redes sociais, e que a gente, que eu sou professor de sociologia e filosofia, estão mais presentes no ensino médio, a gente recebe um grupo de alunos, mas no geral todos os professores que são do ensino médio têm uma constante reclamação das dificuldades de pensamento, de lidar com estruturações de pensamento, fundamentação de pensamento dos estudantes que vêm do ensino fundamental. Então a gente fazia essa discussão de inserir, de fazer uma inserção das disciplinas de sociologia e filosofia nos anos finais do ensino fundamental é crucial para o desenvolvimento cognitivo dos estudantes, para o desenvolvimento emocional e para o desenvolvimento social desses estudantes, que tem chegado com uma defasagem já também no ensino médio. Então a gente entende da importância que tem e dos impactos que existe como resultados a presença dessas disciplinas, que já existem em diversos contextos, em várias experiências que acontecem pelo país, em prefeituras, em redes federais, em colégios particulares, que é a presença da filosofia e da sociologia nos anos finais do ensino fundamental. E quando isso acontece, a gente tem um resultado melhor dessa capacidade de pensar mais criticamente. E a gente tem visto e se assustado com as incapacidades de, às vezes, pensamentos muito simples, de entender comandos muito simples. E aí é para a sociedade tomar consciência de que não basta esse ensino técnico e racional. Quando a gente fala de racionalidade, a gente não está falando... Você pode ter uma racionalidade que você tem uma eficiência muito grande, mas se ela não tem uma reflexão crítica e ética, se você não tem uma empatia, se você não tem um senso de justiça, você, na verdade, atrofia essa capacidade de pensar. E aí a Beck sempre tem colocado nas suas discussões que essa incapacidade de pensar criticamente, ela custa caro para a sociedade. Ela não só custa caro para a sociedade, mas essa incapacidade de pensar criticamente, ela é criminosa também. Ela é uma forma de criminalidade, de cometer crime, porque você não consegue fazer essa reflexão. Então, muitas vezes a gente chega em discussões nas escolas e a gente vai promover esse debate com os estudantes. E os estudantes falam assim, não, mas a gente quer uma escola limpa, a gente quer uma escola com isso funcionando. E aí nós começamos a fazer perguntas a esses estudantes, que é o papel do professor de sociologia e filosofia, e a gente leva eles à reflexão de pensar, tá, mas como que você vai conseguir essa escola limpa, essa escola ideal, se você pensar apenas numa razão para que isso aconteça sem refletir eticamente sobre que condições você está querendo isso? Tem funcionários suficientes na sua escola? Eles recebem dignamente? Eles têm que fazer horas gigantescas para ir e voltar, perdendo horas da sua vida? Então, essa reflexão crítica e ética na razão é o que o ensino de filosofia e sociologia tem para contribuir nesse processo, dessa capacidade dos alunos pensarem de forma mais ampliada e não tecnicamente. A gente costuma sempre fazer perguntas nesses debates que a gente estimula para os estudantes, para eles imaginarem que tipo de sociedade eles vão ter no futuro.
E aí é engraçado que eles imaginam, né, tudo de ficção científica, né, teletransporte, viagem no tempo, carro voador, mas as mudanças sociais, as mudanças, questões de preconceitos, eles não aparecem nessas questões. Ele não consegue visualizar essa capacidade de pensar. E aí a gente sempre traz uma brincadeira com eles de falar sobre, de perguntar para eles para contar para a gente sobre a história do Superman, né? E eles ficam lá, qual a origem do Superman? Então está naquela sociedade, né, essa avançada que eles estão imaginando, super evoluída tecnicamente, mas é um planeta que explodiu, por isso que ele veio para a Terra. Né? É um planeta que se autodestruiu, apesar de ter aí uma contradição de altamente avançado tecnologicamente. E aí a gente começa a discutir, explodiu porque não tem reflexão crítica e ética sobre as condições de sustentar essa sociedade, de estabelecer essas relações com a tecnologia, de estabelecer essas relações com as transformações dentro da sociedade. Então são boas metáforas para a gente pensar a importância que se tem, né, conversando com eles, a importância que se tem dessa discussão de sociologia e filosofia, de fazer uma reflexão ética. Então não basta pensar aí conceitualmente questões abstratas de matemática, de ciência, né, se você já introduz nesse processo, no final do ensino fundamental, a noção de ciência, de método, é estupidamente necessário fazer isso com a reflexão ética e crítica. Porque você tem momentos superiores da história que você tem uma ciência que não é crítica e ética, e nós sabemos o resultado disso, que é o racismo científico e diversas outras abominações que a ciência também produziu. Então não basta só o fazer científico, não basta só uma evolução rápida da tecnologia e da razão, mas é necessário, antes de tudo, uma reflexão ética e crítica sobre a sociedade. Então, para esse desenvolvimento do pensamento crítico, para os estudantes buscarem respostas por meio de reflexão crítica, né? Esse entendimento das relações sociais, como que se estabelece as violências simbólicas, as formas de preconceito, discriminação, a necessidade de respeitar a diversidade, a formação moral e ética, eles entenderem que tem que ter essas escolhas, essas reflexões sobre suas escolhas, e essa preparação para o mundo. Quando a gente chega no ensino médio, nós professores, e vemos, e aí das várias diversas áreas, as diversas dificuldades que os estudantes estão tendo, nós, filosofia e sociologia, sabemos quais são essas dificuldades. Essas dificuldades é essa incapacidade de pensar criticamente. Então, o ensino de filosofia e sociologia é muito necessário. E essas ações que a gente tem visto de ampliar esse debate é muito importante. São experiências que já existem, né? E tem demonstrado essas experiências que os resultados são os melhores, que é um estudante chegando para o ensino médio mais preparados para estar no ensino médio, né? Com uma reflexão crítica, com um senso de responsabilidade, com um senso de justiça, com o entendimento dos seus deveres e dos seus direitos, com uma reflexão, né, sabendo questionar, buscando essa reflexão. E aí eu gostaria de parabenizar essas ações e as diversas lideranças que têm se engajado nesse processo, que é de ampliar a discussão da sociologia e filosofia para o ensino fundamental, né? Eu estive pela BEX também nas discussões do CONAI, né, que é a Conferência Nacional de Educação, e que a gente tem levado esse debate também para essas discussões, e eu faço aqui, aproveito o espaço para fazer um apelo que vocês, todos nós que estamos aqui, que a gente se engaje dentro dessas lutas. Nós possivelmente teremos, um pouquinho depois das eleições, os processos das formulações dos planos municipais de educação, que vão ter os congressos, né, municipais, e teremos provavelmente o Congresso Estadual de Educação, que vão se discutir os planos, e é importante que a gente se engaje nessas lutas e que a gente vá ocupar esses espaços para fazer a ampliação, que tem não só uma consequência, né, de uma ampliação também de carreira, no sentido de fortalecimento do nosso espaço profissional dentro da sociedade, como, né, mais espaço de atuação, né, como mercado de trabalho, mas é também importante para o momento que a sociedade vivencia hoje, né? Porque se a gente não fizer essa disputa por qual tipo de ensino nós queremos, e aí acho que tem que fazer essa disputa por meio das nossas disciplinas, sociologia e filosofia, uma vez que a gente tem encontrado uma dificuldade muito grande de fazer
ainda bem que eu bati o despertador, o professor falando, quem tem encontrado dificuldade de fazer essa discussão sobre esse não sei nem que palavra denominar, reforma, né, educacionais que tem acontecido no país, a gente tem que conseguir pelo menos garantir a discussão nas nossas disciplinas de sociologia e filosofia, para que a gente possa defender o direito dos estudantes à educação. Então, o que a ABEX tem defendido é que não ter essas disciplinas de alguma forma presentes no ensino fundamental para preparar, dar essa base para o ensino médio, é também uma forma de negar a educação dos estudantes. No momento de grandes transformações rápidas das tecnologias e do uso da razão, é importantíssimo garantir que desde cedo esses jovens consigam fazer reflexões para não serem engolidos por esses processos, né? Ser automatizados e serem diluídos. E aí o resultado nós sabemos. Chega no ensino médio, os estudantes não conseguem se desenvolver, mas não só por matemática e português, é porque para eles chegarem nessa discussão, eles precisam de filosofia e sociologia. Então, muito obrigado e parabéns a todos que têm se engajado nessa luta. Pessoal, bom dia. Sou Marcelo, sou professor da UNI, trabalho lá com práticas de ensino de filosofia, trabalhei muitos anos no ensino médio e trabalhei um pouco com filosofia com crianças também. Então, queria agradecer ao FEProfil, esse fórum de professores de filosofia do Rio, do Estado do Rio, ao João Paulo, ao vereador Paulo Pinheiro, ao Rafael, Diego, o pessoal que está na organização, por essa oportunidade. Queria saudar esse fórum de professores de filosofia, que eu acho um evento importante, porque faz tempo que a gente conversa que é preciso que os professores de filosofia das escolas, especialmente, mais articulados com os professores das universidades, com os estudantes, com os licenciandos, que a gente construa uma organização para ser capaz de defender o ensino de filosofia nas escolas, porque a gente julga que isso é uma necessidade, é importante para a sociedade, né? Não apenas porque a gente está procurando de uma maneira corporativa, tem empregos e tal, mas porque isso tem uma relevância social. Eu queria falar muito brevemente aqui, como o tempo é curto, eu vou falar algumas coisas talvez um pouco rápidas, mas para tentar tocar em por que a filosofia é fundamental, ou por que o ensino de filosofia é fundamental ou é básico no ensino fundamental na educação básica. Eu tenho em mente um pouco o debate que teve na Câmara Municipal na quinta-feira, que o vereador Paulo Pinheiro promoveu. Teve a presença de alguns colegas, do Diego, do Felipe, da Vanise, acho que estava o Thiago lá, né? Da ABEX. Então, sugeriria, quem não viu, o vídeo está disponível no canal da Câmara Municipal, porque lá tem uma série de questões e argumentos sobre a importância da filosofia e da sociologia no ensino fundamental. Acho que a gente precisa pensar juntos, discutir, né, por que nós estamos demandando isso e encontrar formas de apresentar para a sociedade essa demanda, a importância, o valor dessa demanda e por que isso deve ser uma demanda da sociedade, não apenas nossa, né? Então, eu vou falar um pouco mais da filosofia aqui, talvez, por ser a minha formação, mas eu acho que grande parte disso se aplica à sociologia, às humanidades e às artes, eu acrescentaria, porque eu acho que vale a pena lembrar sempre que as artes, a educação artística, muitas vezes está numa situação pior ainda do que a gente nas escolas. Eu acho que as escolas devem valorizar tanto a ciência, a técnica, mas a cultura, a filosofia, as artes, o trabalho corporal, né, com os esportes e tudo mais. Então, quer dizer, quando a gente fala de escola, a gente fala de um horizonte amplo, digamos assim, que a gente deve tomar cuidado para não ficar limitado, né, apenas nas nossas disciplinas. Então, o vereador Paulo Pinheiro colocou lá na Câmara essa pergunta sobre como que a gente lida também com os grupos que não querem filosofia e sociologia nas escolas, no ensino fundamental, né? Por que eles não querem? Eu não tenho essa resposta, mas eu tentei anotar algumas coisas para que ajude a gente a pensar nisso. Como muito rapidinho, não sei quanto vai dar aqui, mas vamos tentar.
Então, eu coloquei aqui as minhas anotações, que a filosofia é fundamental na escola, porque uma escola sem filosofia não é uma escola. É uma frase um pouco de efeito, mas o que isso pode querer dizer para a gente? Por que não é uma escola, né? Porque uma escola sem filosofia, de novo, incluindo as sociologia, humanidades, artes, que tem a ver com esse raciocínio, mas uma escola sem filosofia tende a ser um centro de treinamento ou um centro de adestramento. Que eu acho que a gente, a princípio, concorda que nossas escolas não sejam apenas isso. A escola deve ser um espaço de formação integral do aluno, como está na LDB. Né? E essa formação integral deve incluir essa capacidade da gente pensar sobre os próprios fundamentos, sobre os princípios, valores, os princípios do conhecimento, os valores éticos, políticos, né, as experiências que a gente tem. Então, essa capacidade de se voltar sobre os próprios fundamentos é fundamental, para usar um pouco da redundância aqui. E a filosofia é um trabalho que, né, se volta para isso em toda a sua história. Inclusive, hoje, né, ela se volta até contra a sua própria história, em certa medida, né, com toda a reflexão decolonial sobre a filosofia, que vem, em grande parte, com uma grande força da experiência da filosofia nas escolas. Quer dizer, nas escolas que a gente se depara com alunos de outras classes sociais, de outras experiências culturais e que forçam o professor, a professora de filosofia a lidar com essas questões, com essa vida, com essa materialidade, com essa espiritualidade que está presente ali nos grupos que a gente encontra. Então a gente deve ser capaz de argumentar por esse valor fundamental da filosofia na escola. A gente deve ter em mente que tem esses grupos que se colocam contrariamente e até que não estão dispostos ao diálogo. Então, pensar, por que os grupos reagem ou se opõem à filosofia e sociologia na escola? Em parte, tem alguns grupos que não estão interessados em dialogar, talvez porque eles queiram não uma escola dos fundamentos, mas uma escola do fundamentalismo. Então, eu pensando nessa questão, pensei que talvez a grande oposição que a gente encontre seja com diversos fundamentalismos. Eu penso assim, categorizo assim, em termos de um fundamentalismo político, um fundamentalismo econômico, um fundamentalismo religioso, principalmente, que me parece que a gente está enfrentando. E talvez, aproveitando a presença do Edgar aqui, um fundamentalismo tecnológico, não sei se é o caso de pensar nisso, mas a gente pode tentar pensar sobre isso juntos. Só dizer se 10 minutos aí, por favor, me ajuda. Então, a gente tem noção de que na escola e na sociedade tem esses grupos que não querem uma investigação sobre os fundamentos, não querem nem mesmo essa investigação de se há fundamentos, que é uma investigação que a filosofia faz, quer dizer, a gente vai pretender que a filosofia vai oferecer os fundamentos do conhecimento e da ação, mas ela vai questionar que fundamentos há ou não há, que tipo de fundamentos podemos ter, e por que essas posições fundamentalistas, na verdade, buscam uma noção equivocada de fundamentos. Então, a gente está enfrentando, eu acho, essa questão de um fundamentalismo moral, religioso, que tenta impor valores e formas fixas à sociedade e à escola e restringir o debate da questão dos valores na escola. Então, a gente pode argumentar que, justamente, ser capaz de refletir sobre os valores é a forma de alcançar, produzir, encontrar, formular valores mais consistentes. Então, não é uma ameaça aos valores a gente exercer a reflexão, a crítica sobre esse campo. O mesmo vale para a questão do fundamentalismo econômico. Eu acho que coloca a questão do lucro e da atividade econômica voltada para uma riqueza imediata como uma espécie de imperativo incondicional, mais incondicional do que o imperativo categórico do Kant, e que muitas vezes aparece no discurso com os políticos, com a sociedade, com essa ideia de que os alunos precisam de coisas práticas e essas disciplinas são supérfluas, elas não levam a nada, não levam a lugar nenhum. Então, esse argumento da superfluidade, eu acho que tem a ver com esse argumento de uma visão economicista da escola preparar para a economia de uma maneira muito estreita.
Mas a filosofia, a sociologia, as artes, permitem a gente se perguntar o que é a riqueza, que riqueza é essa que desejamos, o que é a verdadeira riqueza que nós podemos e devemos desejar. Então, colocar também em questão, né, sobre qual o sentido dessa nossa atividade prática, utilitária na sociedade. Então, ela também se mostra aí fundamental para a gente ter uma educação que seja ampla, integral, né, e não estreita, limitada, parcial e tendente ao dogmatismo, à doutrinação, como acho que é o que a gente está enfrentando. E tem o fundamentalismo político no sentido de tentar promover uma escola da obediência, uma escola de uma obediência, de uma disciplina, né, a regra apenas, uma disciplina voltada apenas para a obediência à autoridade, né, que eu acho que está consubstanciada nesse projeto de escola cívico-militar, que a gente está enfrentando também como um desafio concorrente das escolas que a gente tem hoje. Então, eu acho que a gente precisa apontar, né, que a escola não deve ser um espaço de formação apenas da obediência, não um lugar apenas de uma ordem disciplinar, de mera obediência e seguimento de regras, né, mas ela deve ser capaz de ir num nível mais fundo, de se voltar sobre, bem, que princípios devemos encontrar, formular para a nossa convivência, né, quais são os princípios que são base da nossa disciplina, do nosso comportamento na escola e fora dela, e não apenas regras que estão no nível mais superficial que a gente tem que obedecer, e muitas vezes regras na escola que entram até em conflito entre si. Tem uma regra que se contradiz com a outra, e aí as pessoas não sabem resolver porque não conseguem fazer uma reflexão ético-política, né, mais profunda ou mais extensa. Assim. Então, resumindo muito nesses campos do fundamentalismo que eu acho que a gente está enfrentando, acho que a gente tem que pensar um pouco por aí. A gente tem que... Estou meio normativo aqui, mas enfim, falar rápido. Né? Pensando no que o Felipe falou lá na Câmara Municipal, eu acho que a filosofia e a sociologia tem também o potencial de um ensino fundamental resgatar um pouco o sentido da escola, de que a escola faça sentido para os alunos, de que eles, defrontados com uma reflexão mais aberta, com um espaço de perguntar, de questionar, de se interrogar, de lidar com o que não conhecemos, que isso possa despertar nos alunos um gosto por essa atividade, que é a atividade da escola, da escolé, de dedicar seu tempo livre ali das necessidades da sobrevivência a uma reflexão conjunta, coletiva, em que você está disposto a aprender com os outros e percebe que, a importância que pode ter um diálogo investigativo, onde nós não temos necessariamente as respostas para as questões que estamos formulando, mas a gente tem o direito a formular nossas próprias questões. E os alunos têm o direito de formular as suas questões, que é uma coisa que a escola muitas vezes esquece, ou nega, ou passa rápido, e deixa para trás. Assim. Então, acho que esse é um campo também, a possibilidade da escola fazer mais sentido para os próprios estudantes, é uma linha nossa importante de ação, porque talvez a gente só vai conquistar mesmo espaço para filosofia nas escolas de ensino fundamental e médio se nós conquistarmos os alunos, os estudantes, a que eles sintam que essa é uma prática valiosa e importante que eles querem, que eles precisam disso e que isso de fato tem uma efetividade ali no que eles vão fazer nas escolas. E tentando fechar aqui, voltando a essa questão, uma coisa que eu queria falar, essa questão da disciplina, que tem uma grande queixa nas escolas atualmente, ou enfim, até de uma certa longa duração, de que falta disciplina nas escolas, e aí voltando àquele ponto do fundamentalismo político, cívico-militar, da escola da ordem, da obediência, essa escola se apresenta como algo que vai, um modelo que vai resolver essa questão da disciplina. Mas eu acho que a gente precisa atentar e revelar e dialogar com a sociedade mostrando que isso é problemático. E aí eu resgato uma provocação de um colega nosso, o professor Germano, do Colégio Pedro II. Ele tem um texto por uma pedagogia da singularidade, em que ele discute as ocupações nas escolas, de alguns anos atrás, e que ele notou, visitando algumas escolas, que os alunos nas ocupações demonstravam uma surpreendente capacidade de organização, uma disciplina ali no trato com a escola no dia a dia,
e uma capacidade de cuidar da escola e até descobrir espaços da escola que estavam bloqueados, abandonados, e cobrar para que isso tivesse de fato um uso público, né? Bibliotecas, auditórios, teatros, né? E vários outros espaços escolares. E aí o Germano chama a atenção para o seguinte, que apesar da queixa da falta de disciplina, talvez o problema não seja exatamente a falta de disciplina, mas algo que está na motivação para essa disciplina. E que ele encontrou nas ocupações o fato de que quando os alunos tinham autonomia para gerir o seu próprio dia a dia escolar, a sua própria formação, digamos assim, aquela disciplina se manifestava como, né, advinda dessa autonomia que ele estava experimentando. Então, o problema das escolas pode não ser falta de disciplina, mas pode ser mais profundamente uma falta de autonomia. E a presença das humanidades e artes na escola, eu acho que enriquece o ambiente escolar, no sentido de nós pensarmos se nós mesmos, como professores dessas áreas, às vezes não caímos nesse vício, nessa distorção de não promover de fato a autonomia dos estudantes junto conosco, mas queremos impor a eles também, né, algum tipo de comportamento. Mas, por outro lado, nós temos também a potencialidade para talvez acessar esse espaço de uma autonomia mais radical que se viva na escola e que dessa autonomia, né, daí surge o interesse, o sentido, a disposição para a gente ter o esforço da disciplina e não apenas aceitar uma disciplina externa, heteronômica, né, uma autoridade que se erige como tal pela força, e aí produzirmos um país que recaia nesse modelo também. Então, para concluir aqui no tempo, é isso, acho que eu consigo falar agora. Espero que ajude a todos nós a pensarmos juntos essas questões. Obrigado. Vou passar a palavra então ao nosso vereador Paulo Pinheiro. Bom dia a todos e todas. Obrigado pelo convite ao Fórum Estadual dos Professores de Filosofia. Eu vou tentar fazer a minha parte aqui, vocês estão discutindo, tentando responder a minha pergunta, que eu estou até agora ainda sem uma certeza se as respostas estão chegando lá. Eu ontem, na reunião que nós tivemos na minha Câmara, no debate, eu vou fazer essa pergunta. Nós estávamos discutindo a lei e eu falei um pouco sobre por que a lei apresentou isso. Deixa eu me apresentar aqui primeiro. Eu sou o vereador Paulo Pinheiro, não sou da área de vocês, eu sou médico, exerço na Câmara a função de presidente da Comissão de Saúde, mas evidentemente que o nosso trabalho na Câmara, nesses anos todos, tem sido ligado diretamente a 3 pontos básicos: saúde, educação e servidor público. Defesa das políticas públicas, defesa dos serviços públicos, o que realmente hoje é uma das coisas mais difíceis de enfrentarmos em todos os governos que passam por aqui. E hoje não há dúvida que o serviço público, o servidor público, parece ser um órgão, ser em extinção, por causa desse pensamento todo. Isso tem a ver com o que nós estamos discutindo aqui agora. Eu fui procurado por um grupo de professores. Eu tenho uma assessoria na casa, está presente a professora Andréa Cassa, que é uma profissional de educação de muitos anos, participa há muito tempo do CEP, e ela costurou uma conversa, porque evidentemente para o médico entender um pouco por que não tem filosofia e sociologia no ensino fundamental, é preciso aprender um pouquinho mais. E eu fiz algumas reuniões com professores, foram lá conversar comigo e propor que a gente pudesse entrar nessa luta, né? Já que outras leis tinham sido feitas, né? A gente tem um trabalho na educação bastante grande, nós temos visitado unidades de educação, há um problema grave hoje no Rio de Janeiro, que é as condições de trabalho dentro das escolas, das mais de 1.500 escolas. O trabalho de um grupo de profissionais de educação muito importante são as merendeiras. É um absurdo o que acontece. Você tem 4.300 merendeiras, das quais 1.700 já estão readaptadas por doenças profissionais adquiridas
com as más condições das cozinhas dessas escolas. Mas esses professores não foram falar sobre a estrutura física da escola, foram falar sobre a questão da sociologia, da filosofia. E aí, eu precisei explicar para eles como é que funciona o processo legislativo. Né? Porque a pergunta que eu estou fazendo para vocês é a pergunta que eu quero ver, acho que teria uma resposta no momento em que esse projeto for discutido dentro da Câmara. O projeto legislativo é complexo, a gente apresenta um projeto de lei e a constituição do projeto de lei foi feita exclusivamente pelos professores. Nós sabemos o teor técnico do regulamento da Câmara e eles colocaram para nós, eu trouxe até escrito para não fugir em momento nenhum da colocação dos professores, quais são os objetivos de aprovar essa lei. Por que essa lei está sendo proposta? Criar uma ferramenta capaz de provocar o desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos, desde o ensino fundamental, mas também pensando na melhoria da qualidade da educação, com as contribuições que trariam para essa fase da educação. Outra grande preocupação que também procuramos inserir no projeto foi com a profissionalização, a formação do professor dessa disciplina. Para nosso mandato, para ministrar aulas, tem que ser um professor especialista, ou seja, para atuar como professor de Sociologia e Filosofia, tem que ter uma formação acadêmica e graduação nessas disciplinas. Esses são os pontos colocados na explicação técnica, na justificativa da lei, para que a gente possa obter a aprovação das devidas comissões antes de chegar ao plenário para votar. O processo legislativo é complexo, o projeto de lei ele é apresentado, ele é colocado para discussão, passa pelas comissões que têm a ver com o projeto. Por exemplo, a primeira delas passa em todas, é a Comissão de Constituição e Justiça, se o projeto é ou não é constitucional, é o primeiro debate que nós vamos ter. Depois disso, passa pela Comissão de Educação e por outras comissões afins, Comissão de Servidor Público, etc. E aí, depois de aprovado nas comissões, ele vai para o plenário para ser discutido. Ele é apresentado e quem é a favor faz o discurso a favor, quem é contra discute contra. Infelizmente, no que a gente está vendo nos dias de hoje, os dias de hoje tudo é muito rápido. Né? Eu estou sofrendo muito, tentando me adaptar à vida digital. O que eu mais sofro na digital, com as pessoas que trabalham comigo, dizem: olha, você vai falar isso aqui, mas só tem 1 minuto e meio para falar. É impossível. Não é possível que a gente possa viver com informações que duram 1 minuto e meio. Não dá para fazer isso. Isso é um problema enorme, porque ninguém tem mais paciência de ler ou ouvir mais do que 1 minuto e meio. Isso acontece na Câmara. Eu estou na Câmara há um tempo, eu fui deputado estadual, fui vereador, e hoje na Câmara é completamente diferente do que era antes. Não há, dificilmente, pode haver um momento ou outro, discussões grandes, alguém defendendo e alguém não defendendo um determinado projeto. O sujeito entra lá e vota o que o governo manda, 40 vereadores votam o que o governo manda, e outros vereadores tentam discutir quando são contrários a isso. Mas a discussão, eu aprendi a fazer isso no dia a dia, eu começo a falar um projeto, por exemplo, esse projeto, vou começar a ler, vou ter 5 minutos para defender esse projeto no plenário. Começo a falar, já é um exemplo de outros projetos importantes que eu apresentei, e 50 vereadores em pé, de costas, conversando, rindo, gritando, e aí eu começo a fazer, já fiz isso várias vezes, depois gravo e guardo para mim. Pois é, gente, eu estou falando desse projeto, mas o Fla-Flu de ontem foi uma coisa muito difícil, evidentemente, e tal. Ninguém fala nada, eu continuo falando, eu falo do Fla-Flu, eu falo do acidente de trânsito que eu perdi e tal, mudo o assunto e ninguém entendeu o que eu estou falando. Ou seja, eu estou defendendo alguma coisa e não vai ter mérito nenhum, que ninguém vai votar, porque ninguém vai acreditar em mim, ninguém vai me ouvir para entender isso. Essa é uma das grandes tristezas que eu vejo no parlamento. Não há mais tribunas, isso não acontece na Câmara Municipal, isso acontece na Assembleia Legislativa, isso acontece no Congresso Nacional. Ou seja, hoje no Congresso Nacional, o sujeito está lá fazer a sua selfie. Esse é importante. E a defesa, a discussão de projetos, não há tempo, porque a sociedade hoje não tem mais tempo para discutir, não tem mais tempo para ler,
Isso tem que ser rápido, eu tenho que entender isso rápido. Esse é o problema. Eu estou falando isso tudo porque são problemas que nós vamos enfrentar nessa lei, para aprovar essa lei. E aí a minha pergunta, eu entendi perfeitamente o que me foi mostrado pelos professores, a importância de você ter essa disciplina, da parte do ensino fundamental. E aí o que vai acontecer? Esse projeto pode ou não ser aprovado, por quê? Primeiramente, ele vai passar pelo crivo da liderança do governo. E aí eu pergunto, por que o secretário de Educação Municipal, Renan Ferreirinha, por que ele seria contra isso? Que linha de raciocínio ele traria para ser contra esse projeto? Por que esse projeto não caberia na filosofia da sua Secretaria Municipal de Educação? Vamos aguardar para ver o que tem isso, né? O que acontece. E essa pergunta eu faço, por que alguém, quais são os argumentos para que não haja filosofia e sociologia no ensino fundamental? Essa é uma questão que eu vou precisar aprofundar mais com vocês, à espera da resposta que vai ser dada pela Secretaria, pelo governo, em relação a esse projeto. Porque outros projetos importantes são jogados de lado, quando não há interesse do governo. É claro que você pode tentar, e aí tem todos os mecanismos de pressão, a gente vai pedir as pessoas para estarem presentes lá no plenário, para pressionar, explicar quais são as razões, né? Porque você tem na Câmara um grupo de vereadores que não é tão grande assim, mas que é de absoluto extrema-direita, que evidentemente são aqueles que defendem a escola cívico-militar, são aqueles que defendem, que acham que a história de ensinar as crianças as coisas que são absolutamente erradas, discutir gênero é uma coisa absolutamente errada, são aqueles que acham isso, e esses evidentemente provavelmente não saberão nem por que ser contra, mas serão contra. Mas o que a gente precisa discutir é entender qual é a razão de nós não podermos ter essas duas disciplinas nessa área da educação. O que a gente vê em relação à Secretaria de Educação? Ela trabalha muito, e a gente está vendo aí, iniciar ontem foi o início dos programas eleitorais da televisão. Quem assistiu ainda vai assistir, porque vai ser toda hora mesmo. Ou a propaganda eleitoral do atual prefeito, ele quando fala em educação, ele fala no JET, né? Que a grande tem 200 e ele promete, se for prefeito, chegar a 500 JETs. A discussão sobre isso, né? O que é importante do JET, o que o JET substitui de outras coisas que ele não fez. E toda a propaganda do governo, ela vem em cima daquilo que pode criar marketing. E o que pode criar marketing? É o JET? O que pode criar marketing? É o aumento do número de vagas de creche, que diz que aumentou em 25 mil, mas existe mais de 15 mil crianças precisando de vagas em creche. A gente tem a questão do ensino, da privatização da gestão do ensino, que é um outro projeto de lei discutido com os professores da sociologia. Desculpa aqui, mas eu estou com quando eu começo a falar e ficar com raiva, eu fico meio. Então, nós estamos apresentando um projeto de lei que propõe a inviabilidade da privatização da gestão das escolas públicas do Rio de Janeiro. A gente está vendo isso no Paraná, em São Paulo e em outras áreas do Brasil. Então, nós temos uma série de adversários à educação, escola cívico-militar, questão de gênero nas escolas, questão até no banheiro das escolas, a discussão é uma das questões que mais movimenta as pessoas. Banheiro de homens, banheiro de mulheres, no terceiro banheiro. Isso é uma coisa, como os caras lá na Câmara que ficam excitadíssimos com essa discussão, viu? Conseguem tirar a atenção dos caras. Então, meu tempo está encerrando? Já encerrou até, não, desculpa. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte: nós colocamos essa discussão, abrimos dentro da casa essa discussão, com a colaboração dos professores. Esperamos que isso tenha passagem rápida pelas comissões, estamos tentando acompanhar as comissões,
e que a gente possa votar isso, que depois de ser aprovado, nós temos um outro caminho, que é o cumprimento da lei, ou seja, a regulamentação da lei. Eu espero que a gente possa estar em contato constante com os professores, para que a gente possa ter um resultado melhor em relação a isso, que a gente possa ajudar de alguma maneira a que essas duas disciplinas possam estar no ensino fundamental o mais rápido possível. Eu estou convencido, mas falta convencer outros 50 vereadores. Muito obrigado. Bom dia para você. Só posso agradecer as deliciosas palavras do João Paulo Ferreira, do Marcelo, do Paulo Pinheiro. Inicialmente, nós pensamos nessa atividade da seguinte forma. Primeiro, a fala dos palestrantes,